Queridos irmãos, a paz do Senhor. Poder sentar por bondade. Eu quero agradecer a Deus por estar participando deste culto, sentindo a presença do Senhor. Deus abençoe o pastor desta igreja, a liderança da juventude, que nos recebeu aqui tão bem. Eu gosto muito, irmãos, desse texto que foi escolhido como tema, que trata do chamado de Deus na vida do profeta Moisés. E quando nós meditamos nos antecedentes desta grande experiência, a nossa fé aumenta, o nosso coração se alegra com os detalhes do trabalhar de Deus, com a execução dos planos de Deus, de um Deus que nunca perde o controle e de um Deus que desenvolve cada etapa do processo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. A história de Moisés começa num momento muito crítico, quando o povo de Israel se multiplicou no Egito, se tornando mão de obra escrava na mão de Faraó. Por causa da ida de José e, consequentemente, de Jacó e seus irmãos e a sua instalação no Egito, o povo cresceu muito. Eles tinham a bênção de Deus na sua vida. Mas, com a mudança do governo, o novo líder egípcio não respeitou a história daquele povo e foi até ingrato por não reconhecer que foi através daquele povo que Deus mandou a bênção para a terra, por causa, evidentemente, de José. Mas havia uma promessa dada por Deus há tempos muito remotos, e essa promessa não ficou perdida no tempo. Até quem recebeu a promessa se esqueceu dela, mas o que fez não se esqueceu. E nós vemos que momento crítico era esse que o povo estava passando. No capítulo 3 do livro Tema, quando Deus aparece para Moisés enquanto apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. E o que Deus vai falar para Moisés ali no verso de número 7 é: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Se a gente voltar um pouquinho lá em Gênesis 46, nos versículos iniciais é dito que Jacó, e aqui o nome dele já aparece como Israel, partiu com tudo que tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Jacó, ou Israel, em visões e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor bradou: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Veja o verso 4. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. Você vai para lá, mas não vai ficar lá. Lá é só um lugar de passagem. Porque eu fiz uma promessa a Abraão que daria a terra que emana leite e mel para ele. O Egito vai ser só uma estação, só um posto de gasolina para vocês colocar uma reserva no tanque. Mas há um projeto, um propósito muito maior para a vossa vida. Deus vai falar aqui, irmãos, com Jacó. E a gente, o pastor falou aqui que tem uma frase de teologia que é muito usada. E tem uma outra frase da teologia pentecostal que também é muito falada. Crente que tem promessa não morre. Mas isso é uma distorção. Porque crente que tem promessa morre. Jacó morreu e não viu o cumprimento da promessa. Quem não morre é quem fez a promessa. Esse aí não. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Deus falou com Jacó aqui e se passou 400 anos que ele nunca mais tornou a tocar neste assunto. Aquela famosa coisa que a gente fala, a tal da confirmação da profecia.
Às vezes Deus fala uma coisa com a gente e demora 3 meses, 6 meses para falar de novo e a gente se desespera. Aqui se passaram 4 séculos e Deus nunca mais tocou nesse assunto. Deus só vai tocar neste assunto de novo no capítulo 3 de Êxodo. Interessante que na nossa Bíblia são 4 ou 5 folhinhas que separam esses 2 episódios. Mas na cronologia do tempo foi quase meio milênio. E a confirmação da profecia, não é o cumprimento, a confirmação vai se dar no ciclo de oração que aconteceu no Monte Horebe, através daquilo que Deus revelou para Moisés. Moisés nasceu num ambiente muito inseguro, com um plano maligno para tirar a vida dos hebreus. Como eles eram muitos, Faraó mandou matar todo menino que nascesse homem. As parteiras tiveram temor de Deus e não assassinavam aqueles bebês. Quando Faraó ficou sabendo, elas com muito jeito disseram: é porque as mulheres israelita, hebreia, são mais rápidas do que a gente. Quando a gente chega, o menino já tem nascido. E Joquebede, temendo que Moisés fosse assassinado, um menino muito bonito fisicamente, betumou um cesto, jogou nas águas e pediu que Miriam ficasse espiando o que ia acontecer. A filha de Faraó tomando banho, viu o menino, se aproximou, tomou para si, e o cuidado providencial de Deus é lindo. Lançou uma vaga de emprego nos classificados do Egito. Precisa-se de uma ama para cuidar deste menino. Ticket de alimentação, plano de saúde, férias, carteira assinada. Eu só quero que cuide do menino. Quem se candidatou à vaga? Joquebede. A própria mãe recebendo um salário para cuidar daquele menino. Vê que coisa tremenda, não é? O menino cresce e é entregue nas mãos da corte egípcia. E o doutor Lucas registra na pregação de Estevão, em Atos 7, que Moisés vai viver ali 40 anos. 40 anos estudando nas melhores faculdades, fazendo curso nas melhores escolas de língua. Moisés falava no mínimo 3 línguas, usando a melhor roupa, comendo a melhor comida, fazendo check-up nos melhores hospitais. Ele fazia parte da corte da superpotência mundial da época. Moisés tinha um futuro garantido pela frente, humanamente falando. Mas o autor da carta aos Hebreus fala uma coisa tremenda acerca de Moisés, que serve de exemplo para toda a igreja e para a gente que é jovem, porque eu também sou jovem. Há 3 coisas, irmãos, que muitas vezes sucumbe o coração de muita gente: o apego ao dinheiro, ao poder e aos desejos da carne. Grande parte do mundo cai em uma dessas 3 vertentes: o apego desenfreado pelas riquezas, pelo poder, pela fama, pelos títulos, ou a satisfação da concupiscência, do desejo desenfreado da carne. Mas aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24, é nos dito que pela fé, Moisés, sendo já grande, 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aqui ele estava recusando o poder, recusando um título honorífico que podia até lhe conceder uma possível sucessão ao trono. Abriu mão. Tem gente, irmão, que mata e morre por qualquer tipo de cargo terreno. Este homem abriu mão daquele que era o cargo que qualquer pessoa queria ter. No versículo 25, é nos dito que ele não recebeu nenhuma contrapartida. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés rejeitou os prazeres da carne, preferindo o sofrimento pelas causas eternas. Tinha acesso aos haréns, às concubinas, às melhores boates, às raves, às orgias, aos bacanais, a tudo aquilo que um jovem secularista deseja e quer. Olhou para tudo aquilo e disse: muito obrigado.
Isso não preenche o meu ser. Tenho algo maior para mim e eu não vou ceder. Isso é muito pouco. Isso é passageiro, é transitório, é efêmero. O verso 26 diz que também ele teve por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito. Tinha conta nos melhores bancos egípcios e internacionais. Ganhava uma boa mesada, mas abriu mão dos seus lucros porque visava, tinha em vista a recompensa. A palavra grega aqui que o autor usa, um erudito, porque ele via de longe a recompensa. Era um homem espiritual. Tem gente que entrega tudo pelo prato de lentilha e pelo guisado que está na sua frente. Mas Moisés olhava, mirava para algo que estava reservado para ele lá na eternidade. Prepara a mala, sai embora sem deixar nenhuma raiz no palácio egípcio. Corre, se encontra com Zípora, passa a conviver com aquela família, com ela vai se casar, se torna um apacentador de rebanho e naquela profissão e naquela atividade ele vive mais 40 anos no deserto. 40 anos na corte egípcia, 40 anos apacentando ovelha no deserto. Quando Moisés está com 80 anos de vida, vai para aquilo que seria mais um dia de trabalho. Tinha tudo para ser um dia como qualquer outro, como aquela música que a gente canta. Bateu ponto no início da jornada, botou as ovelhas para pastar, e aquele dia estava no calendário de Jeová para a vida de Moisés. Sobe ovelha, desce ovelha na montanha. Quando Moisés de longe vê aquela sarça pegando fogo, se aproxima para ver o que é. Era uma teofania, uma manifestação física da presença de Deus. A sarça, quanto mais se queimava, não virava cinza, porque o fogo de Deus não destrói, conserva. É diferente. O fogo de Deus é consumidor do pecado, é consumidor da malícia, é consumidor da lascívia, da carnalidade. Mas o fogo de Deus conserva a comunhão, a santidade, o temor, a reverência. Quanto mais queima, mais é um combustível que vai renovando. E Moisés via que a folha não se deteriorava. Animado, curioso, deslumbrado com aquela beleza, vai se achegando. Deus com voz altissonante brada do meio do fogo: Moisés, Moisés, não se achegue muito perto não. Tire a sandália do pé, porque a terra onde estás é santa. Deus nem falou que ele era santo, porque isso é óbvio. A terra ficou santificada com a presença dele, porque o caminho da intimidade com Deus passa pela santidade. Tem gente que diz que tem intimidade com Deus, mas não ora, não jejua, não abre a Bíblia para ler Salmo 23 verso 1, não canta um hino dentro de casa, mas quando está diante da sarça, eu tenho intimidade, eu sou do fogo. Você não é não, porque para ter intimidade tem que ter santidade. Não se achegue de todo jeito não, porque Deus ele bota limite. Para se envolver nos mistérios dele tem que ter humilhação, tem que ter quebrantamento, tem que ter veste branca. Agora, quando o crente se rende, quando o crente se prostra, quando o crente se abaixa diante da soberania, ele abre a porta da revelação, ele abre a porta do mistério, ele faz incendiar a alma, e alguém percebe que há um Deus vivo ali. Aleluia. Tem muita gente nesses últimos dias vivendo de performance. Chega no culto, não tem nenhum preparo espiritual, mas quando pega nos elementos de culto, já disse que está vendo um anjo, que tem uma bola de fogo queimando na cabeça, que Deus lhe disse alguma coisa. Se Deus fosse dizer alguma coisa, seria uma palavra de juízo para ti. Antes de tu falar, tu tem que ouvir a voz de Deus.
Moisés tinha 80 anos de vida e Deus disse: eu quero agora te revelar um mistério. Eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés sabia que quem estava falando com ele era maior do que ele. Assim como Saulo no caminho de Tarso. Quando Jesus deu aquele flash, foi só o flash da câmera. Quando Jesus bateu o flash, que ele viu aquela luz e a voz do Senhor bradou: Saulo, Saulo. Abacuque viu a depravação moral dos homens e fez uma oração que nem todo crente pode fazer, uma oração ousada. Ele chegou na igreja e disse: Deus, tá vendo isso não, é? Que bagunça é essa? Cadê o Senhor? Vai deixar o negócio ficar assim como tá? Não é qualquer crente que pode fazer esse tipo de oração. Deus tratou com Abacuque. Abacuque chegou amargurado. Deus fala para ele: Abacuque, prepara um outdoor. Escreve a profecia que eu vou te dar. Porque até quem passar correndo eu quero que leia e saiba o que eu vou te dizer agora. Deus dá uma palavra para Abacuque, ele se anima, mas Deus diz: é pouco. A palavra eu já dei ao profeta, agora eu vou agir. Capítulo 3 de Abacuque, Abacuque vai registrar poeticamente a manifestação física da presença de Deus. Abacuque pensou que tudo estava perdido. O Senhor desceu do céu e veio fazer uma visita na terra. Ele disse que quando Deus começou a marchar, raios de fogo saía do seu pé, relâmpagos saía da sua mão, e a cordilheira dos Andes, o Himalaia, o Monte Everest, o Pico da Neblina, os montes e as cordilheiras tremiam. Os geólogos vão dizer que é um abalo sísmico medido na escala Richter, que é um movimento das placas tectônicas. Mas Abacuque disse: não, é o Senhor Jeová que está vindo marchando, e as montanhas batendo continência e dizendo: ele está vindo, ele está vindo, e está vindo para julgar a causa, está vindo para tirar a bagunça, está vindo para fazer valer o seu poder e o seu querer. Aleluia. Não foi uma visão apenas, porque Abacuque vai dar até a localização geográfica de Deus, não é? Ele veio de Bazã e de Temã. Glória a Deus. Aqui Deus vai dizer para Moisés: eu não ouvi, não só me inclinei, não só estou mandando um representante, eu estou descendo para livrar. E se prepare, Moisés, que agora eu estou lhe candidatando a uma vaga e você já está sendo selecionado no processo. Você vai ser o libertador do meu povo. Agora veja se a maneira de trabalhar de Deus não é estranha aos olhos humanos. Moisés passou 40 anos lá dentro e o povo já sofria. Deus não podia aproveitar que Moisés tinha uma influência, acesso às salas, às reuniões. Mas Deus não precisa de peixada, Deus não precisa de conchavo, Deus não precisa de tubarão, de piaba. Ele deixou Moisés sair e ainda deixou Moisés passar 40 anos. O povo não sabia nem quem era Moisés. O registro dele lá nos arquivos já estava apagado. E quando Deus diz: Moisés, tu vais ser o libertador. Se Moisés fosse esses crentes que se ufanam e que se vangloria, repita aí, Deus, para eu gravar o áudio, botar nos grupos tudinho para o povo saber que agora eu vou voltar por cima. Olha, irmão, tem coisa que Deus fala com a gente que não precisa o outro não crer, não. A gente mesmo não crê. Tem coisa que Deus diz que vai fazer com a gente que nem a gente crê. Moisés foi assim. Moisés disse: olha, eu vou lhe perguntar logo um negócio. Como é que vai ser isso? Quem sou eu para ir lá? Aí Deus disse: tu não é nada, mas certamente eu serei contigo. Tem presença de Deus na tua vida abrindo caminho. Tem presença de Deus na tua vida aplanando a terra. Tem presença de Deus na tua vida quebrando o cadeado. Tu não vai precisar de crachá, de carteirada, de carta de visita, nem de recomendação. Tu não vai precisar de canetada. É Jeová na tua frente marchando, dizendo: venha comigo, eu estou abrindo caminho, venha. Você não é nada, você é pó, você é lama, você é barro, mas eu sou, e é suficiente na tua vida. Aleluia. Eu gosto muito do chamado de Moisés. Deus diz assim: Moisés, vá a Faraó e diga para ele que libere o meu povo para uma férias sem vencimento. Você chegar para um patrão
e pedir férias já é uma luta, você tem que ir em jejum e oração. Nenhum patrão gosta de liberar o funcionário para tirar férias. É lei, mas é problema. Não está no mês ainda. Tem o plano que está na sua frente. É uma luta. Agora imagine chegar para o patrão e pedir a ele que ele libere todos os funcionários. Para ir para um culto que era 3 dias de viagem para ir, mais 3 dias para voltar. Fora o tempo que iam ficar lá. Se fosse um dia só, era uma semana. Deus disse, Moisés, vá lá e diga a ele, deixa o meu povo ir. Moisés disse, não, como é que eu vou fazer um negócio desse? Qual é o crachá que eu vou apresentar? A carta de recomendação? Eu vou dizer que nome, que título. Ninguém lá sabe nem quem eu sou. E Deus disse, não se preocupe não. Diga a Faraó, diga aos seus irmãos, diga ao povo de Israel, que o eu sou, o que sou, lhe enviou. Esse é um dos nomes mais tremendos de Deus. Para o hebreu, o nome significa o caráter da pessoa. Por isso que Deus mudou nomes de pessoas. Mudou o nome de Abrão, de Sarai, o nome de Jacó, o nome de Saulo. Porque o nome para o hebreu é uma coisa muito forte. Deus não pode ser encerrado no nome, porque o caráter de Deus, a personalidade de Deus não é limitada. Quando o anjo do Senhor apareceu para Manoá, pai de Sansão, a gente gosta muito de saber o nome da pessoa, o que ela faz, onde mora. A gente gosta de fazer logo uma entrevista. Principalmente o brasileiro é assim. A gente conhece uma pessoa, já faz logo um questionário socioeconômico dela. Quando Manoá encontrou o anjo do Senhor, disse, qual é o teu nome? Ele, por que perguntas meu nome? Visto que é maravilhoso. Meu nome é grande, não se encerra numa palavra. Aleluia. E aí, Deus, irmão, não pode ser encerrado no nome. E esse é um dos nomes mais tremendos, dito em hebraico. E os irmãos que gostam da escritura sabem o que eu estou falando. É um tetragrama. No hebraico original não existe vogal, só consoante. E a expressão eu sou o que sou, esse tetragrama, você muda a ordem das letras, mas não altera o sentido da palavra. Deus deu a Moisés um joguinho de palavras. Disse, leve para Faraó esse joguinho de palavra. Diga para ele que eu sou o que eu era e eu sou o que eu serei. Eu era o que eu era o que eu sou e eu era o que eu serei. Eu serei o que eu era, eu serei o que eu sou e eu serei o que eu serei. Antes, durante e depois de mim nunca houve nem haverá ninguém igual.